A Riley é a verdadeira vilã de Divertidamente 2? Eu sou a pior! Aqui a gente acaba descobrindo que a ansiedade e a alegria são emoções que tomam decisões baseadas no bem-estar da menina. Porém, não são exatamente elas quem controlam a garota. Isso aí! A Riley pode tomar conta do próprio painel através das suas convicções. E esse detalhe só prova uma coisa. É a Riley quem faz as próprias escolhas. É ela mesma quem age de forma arrogante com as amigas. É ela mesma também que começa a se importar menos com a própria família. Pois é, vocês perceberam isso? Isso não vai assombrar a gente pro resto da vida, não. No final do primeiro Divertidamente, a ilha da família da personalidade da Riley é a maior de todas. Porém, no Divertidamente 2, é a menor ilha de todas. E não são as emoções quem tomam controle disso. Não são as emoções que decidem. Isso significa que é a Riley quem tá fazendo isso. Ela que tá sabotando a própria mente. Tá, mas por que a Riley se sabotaria? Quais segredos ela esconde nessa sua conturbada mente que a gente não percebeu? Olha, essa análise, cara, essa análise eu não vi ninguém fazer aqui no YouTube ainda. Ela tá muito detalhada, então se prepara pra descobrir o lado oculto da mente da Riley em Divertidamente 2. Riley agora é uma pré-adolescente, e isso significa que ela cresceu agora, e tem a própria personalidade. Isso aí! Isso, na minha opinião, é algo simplesmente genial que o Divertidamente 2 explora. Porque o que acontece? Antes, no Divertidamente 1, a Riley era uma criança, então ela enxergava o mundo de uma forma mais infantil. Ela via o mundo com mais alegria, mais imaginação, ela tinha um amigo imaginário, tanto que é por isso que a alegria ela é meio que estranha. A Riley, ela tá passando por uma transição em que, opa, peraí, as coisas elas não são mais tão alegres, né? Porque quando a gente é criança, tudo é muito mais alegre. Então ela era uma criança, mas ainda não tinha as convicções, o senso de si, né? Que é uma coisa que a gente vai formando quando chega ali na pré-adolescência, na adolescência, principalmente na fase adulta, né? Que a gente consegue descobrir quem de fato a gente é, o que nós somos convictos da gente mesmo. Quando você é uma criança, alguém vai brigar contigo, alguém vai te xingar, tu não vai saber reagir, né? Tu não tem ainda o senso, a convicção do que é o certo e o errado, mas com o tempo você vai se moldando e você vai agindo de acordo com as suas convicções. Então a Riley, ela é completamente diferente nesse segundo filme. Ela tem até mesmo segredos sombrios agora, que ela esconde lá no fundo da mente dela, guardado as 7 chaves num cofre, porque ela faz coisa errada, né? Tipo, como fazer, sei lá, xixi na piscina e esconder pra ninguém saber. Então a Riley, ela é humana, ela comete erros. E isso, consequentemente, faz com que a menina amadureça. Mas antes dela amadurecer, ela vai passar por toda uma transição e uma fase que todo adolescente, pré-adolescente passa, que é uma rebeldia, né? Uma pequena rebeldia ali, uma pequena mudança de comportamento. Bom, é uma prévia dos próximos 10 Os anos. sentimentos dentro da mente da Riley precisam tomar decisões que eles acreditam que são as corretas. Exemplo, o Vergonha em um momento vê que a Riley passou por uma situação embaraçosa, então ele, opa, eu acho que é aqui que ela tem que sentir vergonha. Ele põe a mão no painel. O tédio, ele pega o aplicativo ali do celular, ele clica, agora é hora de sentir tédio. Os sentimentos, eles reagem ao momento específico. E eles também amadurecem. Isso é muito legal de citar aqui. Tanto que até a alegria tem um momento do filme, né, que no primeiro ela não queria que a Riley ficasse sentindo tristeza. Eu comando, né? Qual é o problema? Nesse segundo filme ela já fica, não, peraí, deixa a tristeza, a Riley precisa disso, e ela vai lá e libera essa emoção. E além disso, a alegria, ela entende que ela não precisa necessariamente ser a emoção principal, né? Essa é uma mensagem muito incrível que faz parte desse filme, porque a alegria percebe que a Riley cresceu, então ela não vai sentir alegria a todo momento como ela sentia quando era criança. Talvez seja isso mesmo nessa nova etapa. Sentir menos alegria. E um belo exemplo aqui é a própria mãe da Riley, né? Quem que tá no comando na mente da mãe da Riley? É a tristeza. No pai da Riley, o raiva. Cada um molda a sua personalidade de acordo com o que vai vivendo. As emoções, elas até podem coagir contra isso, sabe? Sei lá, tipo, o raiva tá se manifestando muito mais, e aí vem a alegria e tenta impedir. Não dá. Sabe, eles não vão vencer. O que o humano está sentindo, o que ele precisa sentir é muito mais forte. Então, os sentimentos, eles vão amadurecendo de acordo com que a história vai avançando. E é aí que entra a Riley se sabotando. Porque os novos sentimentos aqui, eles são imaturos. Eles não estão desde o começo, eles apareceram agora.
A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí! O vergonha, a tédio, a inveja e a ansiedade são inexperientes. Tanto que todos eles se unem pra expulsar, pra banir os sentimentos antigos. Por que eles fazem isso? Porque eles vieram basicamente na infância 2 da Riley, né? Que é a parte, ela passou pela infância lá da imaginação, daí agora ela entrou na adolescência, na pré-adolescência, né? Que a gente ainda tá na infância, só que é uma infância um pouquinho mais rebelde. É uma infância em que a gente começa a tomar as nossas decisões sem pensar muito nas consequências. E esses novos sentimentos, eles acreditam que são eles quem controlam a mente da Riley agora. Mas aí é que tá. Isso é um detalhe aqui que eu não tinha percebido. Só depois de assistir o filme que eu notei, porque não são eles quem controlam exatamente a mente da Riley. Claro que eles vão pensar em soluções lógicas, né? Que nem a ansiedade. Nossa, eu sou ansiedade, eu tenho que criar milhares de cenários aqui para que eu ajude a minha humana. Eu planejo pro futuro. Então quando a Riley, ela vai treinar com um novo time de hockey, quando a Riley ela vai se afastar da família, ou quando a Riley ela vai ignorar as amigas dela, é a Riley mesma quem está banindo os sentimentos. É ela quem está banindo esses sentimentos antigos. Somos emoções reprimidas! Ué, mas como assim? Foi a ansiedade, eu vi, ela deu o tchauzinho lá pra todo mundo e baniu eles. Sim, mas é a Riley quem controla tudo aqui dentro. Então quando a Riley quis se enturmar com a nova galera, a Riley, ela meio que pensou assim, ó, peraí, eu não posso ser quem eu sou exatamente, sabe? Eu sou uma menina alegre, eu sou uma menina que às vezes tem raiva, eu tenho que esconder isso. Porque aí eu não vou ser descolada, sabe? Eu não vou estar parecendo descolada. Então esses sentimentos, eles vêm exatamente no momento certo, porque a Riley, ela cria uma nova Riley, que não é exatamente a Riley que a gente conhece. E tem coisa mais adolescente que isso, você fingir que você é uma coisa na frente dos outros só pra te acharem legal, você fingir que você não gosta de uma coisa só pra te acharem incrível, isso é muito dessa fase, cara. E é a Riley quem está fazendo isso, porque ela quer esconder que ela gosta de uma bandinha boy band adolescente, sabe? Que ela quer esconder que ela é alegre e feliz. Não, eu sou entediada, sabe? Olha só como é que eu sou, tô nem aí. Tô nem aí. Então a Riley tá fazendo isso e os sentimentos estão só reagindo, sabe? A Riley quem está sendo a vilã da própria história dela. E aqui nem eu citei antes, a ilha da família. No primeiro filme ela era gigantesca, lembra? A maior ilha lá das ilhas da mente da Riley. Aqui ela é menor. Por quê? Porque acontece que nessa fase, o que a Pixar quis representar, é que muitos adolescentes têm vergonha da família, começam a se portar menos, ou até mesmo a Riley até se importa com a família, só que ela tá numa fase em que tipo, não, vocês não me entendem, vocês não viveram o que eu vivi. Então às vezes talvez não escutam ela, sabe? E aí ela vai, putz, eu não posso, será que eu não posso contar com meus pais mais? Então é tudo uma questão da fase. E isso só volta a ganhar forma na fase adulta, né? Na vida adulta, quando você começa a valorizar coisas que não são fúteis, né? Que nem, por exemplo, se você pensar, se você observar, o que a Riley tá vivendo é a coisa mais besta e fútil de todas. Caramba, elas não vão ser as minhas amigas. Caramba, eu não vou entrar num time de hockey no final de semana. Esse é o fim do mundo. Cara, tu vai estar na vida adulta e nem vai lembrar disso aí, sabe? A família, ela é muito mais importante. Mas nessa fase, nesse momento, isso é muito importante, sabe? A gente supervaloriza algumas coisas por conta da fase que a gente tá vivendo. Então a Riley mudou e as emoções, elas não podem fazer nada, sabe? A emoção ela não pode controlar o tamanho da ilha, o que a Riley vai expressar de personalidade. Eles não podem fazer isso. Tá vendo só como a gente vai pensando aqui, putz, a ansiedade, ela é a vilã. E ela até sim é a antagonista do filme, assim como a inveja, né? Porque ela agiu de uma forma, a tédio, o vergonha. Eles são ali os antagonistas do filme, mas eles estão tentando ajudar, sabe? Eles estão fazendo o que a menina tá pedindo, basicamente. Eu sou a pior! E o que acontece? Como eu falei antes, os sentimentos eles estão tentando ajudar a menina. Então a alegria nesse filme, a alegria ela tem ali uma ferramenta nova, que ela pega as memórias que ela acha não são importantes para serem pensadas nesse momento e joga lá pra pilha de memórias que não devem ser pensadas, sabe? A Riley tem que esquecer isso. Por que pensar em coisas ruins agora, né? A Riley não precisa disso. E aí você percebe que, cara, isso que a alegria tá fazendo também é uma coisa que não é legal. Porque é que nem você ter tipo um problema, sabe? Você tem que fazer alguma coisa e você vai deixando pra depois. Não, depois eu lavo a louça, depois eu faço meu dever de casa. Daí chega no dia, você fica, meu Deus, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer a minha lição de casa, eu tenho que sair, eu não vou conseguir fazer nada. Daí tu pega, congela, fica ansioso porque não consegue resolver os problemas. A ansiedade, ela te domina. E tanto a alegria quanto a ansiedade queriam resolver os problemas da Riley. Porque como eu falei, é a Riley quem controla ela mesma. Então eles queriam proteger basicamente ela dela mesma. Será que eu Obrigada, agora não. Tanto que pra você ter uma ideia como é a Riley quem está no controle ali, chega no final do filme e a gente vê a alegria sendo puxada pro painel. A Riley tá dizendo, não, eu quero sentir alegria nesse momento, sabe? Ela que diz
o que ela quer sentir. Claro que a Riley se sabotou, que aquelas memórias que eram ruins se tornaram convicções ruins. E aí, pelo fato dela ter tentado resolver todos os problemas, tá agindo da forma como ela não deveria agir, ela se sabotou ali, e a ansiedade, pelo fato da ansiedade ela querer ajudar, tentar imaginar possíveis cenários, aquilo, né, não se resolveu, e a Riley começou a ter um ataque. Começa a dizer pra si mesma, eu não sou boa, e é exatamente nesses momentos que vem aqueles problemas não resolvidos, né, eles vêm e eles vão te sabotar. E é muito legal você ver como a Pixar, ela entende que a Riley não é uma personagem perfeita. Personagem perfeito, personagem que não comete erro. Sem graça, cara. Essa que é a verdade. Como é que eu vou me identificar com o príncipe encantado que não comete erros, zero defeitos, bonitão? Cara, isso não existe. Isso não é identificável, sabe? Eu não vou me identificar com a Riley se ela for perfeitinha. Se eu sou uma menina doce. Não. Isso não é real. Imagina só se eu, ao escrever Eu Era Uma Vez um Mistério no Tempo, pensasse assim, não, peraí, o Eloy, o meu personagem, é o personagem perfeito. É o príncipe encantado, ele é bonitão, bombadão. Não, cara, isso não existe. Isso é conto de fada, isso é filme. Sabe, a gente tem que entender que os personagens, eles precisam sofrer. Assim como a Riley precisa aprender com os erros dela, os personagens da fantasia que a gente cria, que nem o Eloy, que é um personagem que eu criei, ele precisa viajar no tempo, ele precisa ser puxado pra dentro dos filmes, cometer erros, pra entender que ele não pode mais fazer isso, sabe? Como é que o seu personagem vai evoluir? Me diz aí, você que leu o Mistério no Tempo, tu ia gostar se o Eloy ele fosse um personagem perfeito que consegue resolver tudo? Não ia gostar, cara. Inclusive, na descrição, um link secreto pra você ler os 2 primeiros capítulos de graça do Mistério no Tempo. E aí, se você gostar sem compromisso, você pode comprar na Amazon, que tá com promoção, né? R$50 tá custando o livro, também na descrição. Então, os personagens da Pixar, eles não são perfeitos. O Woody não era perfeito. A Riley não é perfeita. E eles mostram aqui que os problemas da nossa mente, a gente cria. E às vezes os nossos pensamentos, eles são tão destrutivos, sabe? O que a gente escuta, o que a gente pensa sobre si mesmo, que fica difícil de lidar com aquilo. Então a alegria, ela tenta banir esses pensamentos, mas as coisas ruins sempre voltam. E a gente precisa aprender a enfrentar isso. Divertidamente 2, sendo completamente adulto. Inclusive fiz uma análise que tá aparecendo aqui na tela final sobre o que eu achei do filme. E eu falo que esse não é um filme infantil, sabe? As crianças vão gostar, mas é um filme muito adulto. Então clica aqui. E na descrição você pode ler os 2 primeiros capítulos do meu livro de Viagem no Tempo no link secreto. Se prepara pra ler a sua história favorita de Viagem no Tempo. Aqui na descrição e a gente se vê em breve. Tchau!